Que a paz e o amor de Deus permaneça com todos nós, em nome de Jesus. Amém. É uma época que o mundo inteiro comemora, e nós estamos aqui, mais uma vez, agradecidos, que mais um ano se passou, e nós estamos aqui reunidos, juntos, alegres, felizes. Só que a palavra de Deus não passa, ela permanece eternamente. Disse assim a palavra de Deus. O nosso amado irmão Paulo disse assim: Irmãos, venho vos lembrar o evangelho que vos anunciei, e no qual perseveraste e no qual ainda está perseverando até agora. Sempre é uma lembrança do Evangelho, é uma lembrança da palavra de Deus. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como eu vos preguei, a menos que tenhais crido em vão. Paulo, talvez seja um dos mais perseguidores dos cristãos. Ele chegava a ponto de perseguir, prender, consentir que os cristãos fossem mortos, pensando que estava fazendo a vontade de Deus. Depois que ele se converteu, ele disse assim: não que eu tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para que também fui conquistado por Cristo Jesus. Paulo, ele foi conquistado por Cristo Jesus. Ele ainda continua: irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão. E aqui prossigo. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Nessa nossa caminhada, nós muitas vezes pensamos o quanto nós somos insignificantes na presença de Deus. Mas, por outro lado, realmente somos insignificantes. Jesus, vendo a nossa insignificância, ele então resolve chamar cada um. Disse assim, lá em João, disse Jesus, palavra do próprio Senhor Jesus: já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamados amigo, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Não fosse vós que me escolhesse a mim, pelo contrário, eu vos escolhi. O Senhor, lá do alto, ele disse: eu vos escolhi. Para quê? Para que vades e dê frutos, e o vosso fruto permaneça,
a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai, em nome de Jesus, ele vos conceda. Na nossa insignificância, né, Vicente? Jesus chama a cada um. Tudo no seu tempo certo. Vicente, eu quero você para cantar louvor lá na minha igreja. Ele chamou Vicente. E o tempo vai passando. Chamou Donato já há quantos anos, Donato? Você foi chamado? Faz quantos anos, mais ou menos? 75, aproximadamente 45 anos. É isso mesmo? Aproximadamente. E assim, Jesus começa o seu ministério desde a época dos apóstolos, dos discípulos, e até hoje ele continua chamando. Você faz quanto tempo, Lucas, que Jesus te chamou? Quanto tempo? 5 anos? 5 anos. 40, faz só 40 anos que o Donato está na sua frente. E assim, meus irmãos, é Jesus nos chamando, apesar da nossa insignificância, apesar das nossas falta de conhecimento da palavra de Deus, ele continua chamando até hoje. Foi nós que escolhemos andar com Jesus? Uma vez Jesus estava naquela época andando na rua, pregando a palavra, aquela multidão de gente, e tinha um cara que queria ver Jesus. Mas como ele era muito pequeno, ele subiu numa árvore. E Jesus ia passando e de repente ele olha para cima e vê aquele homem em cima da árvore e diz: desce daí, hoje convém eu ficar na sua casa. E era uma pessoa que não era bem visto, porque ele era um coletor de impostos. Ele era uma pessoa assim bem um pouco mal visto. E Jesus chamou: desce daí que eu quero hoje passar na sua casa. E assim, meus irmãos, cada um somos chamados. Para quê? Pedro disse assim: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vocês são povo de propriedade exclusiva de Deus. Jesus, na sua caminhada, em um determinado ponto, ele disse assim: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Aí, quando você foi chamado, ele te dá uma ordem para cada um de nós. Ide, portanto, fazei discípulo de todas as nações, batizando-o em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Amém? Quer andar com Jesus? Gente, nesse nosso inteirinho, nesse final de ano, nessas tantas notícias ruins, tantas notícias terríveis, que o mundo inteiro conhece. Mas eu vou contar uma assim bem particular, porque ninguém de vocês sabe. Um amigo meu foi pescar há 2 meses atrás. E daqui aonde ele foi, gasta 2 dias. Há 2 meses atrás. A mãe dele estava meio doente, ele foi pescar. Lá na pescaria ele ficou sabendo que a mãe dele tinha morrido. Ele então chorou muito, não podia vir, não participou do velório da mãe.
Mas veio embora, o pai dele estava doente. E eles procuraram, doente assim, num ponto que eles queriam internar eles em algum lugar, numa casa de repouso. Não achando jeito aqui em Franca, achou uma casa de repouso lá perto de São Paulo. Não é que os irmãos reuniram e foi internou o pai lá perto de São Paulo. Quando foi a semana passada, lá na clínica, eles dão uns dias, olha, durante 3 meses vocês não podem vir visitar o pai. Porque para ele adaptar, para ele acostumar. Mas eles foram de surpresa e visitar o pai de surpresa. 2 irmãos. Chegou lá, o pai internado no hospital. No CTI. Agora vocês imaginam como é que está o Natal, o dia de ano, desses filhos. Por isso, quando pudermos estarmos juntos, vamos estar, vamos procurar, porque aqui tudo passa, e rapidamente. Né? Então, vamos procurar dar o nosso melhor em prol do crescimento da palavra de Deus. Na aula dominical, o irmãozinho, Deus tem um propósito. A igreja tem que estar em comunhão, a igreja tem que estar junto. Realmente, ele tem toda a razão. Tem que estar junto. O exemplo desse moço de ter perdido a mãe, lá longe, não serviu de exemplo. Porque logo em seguida. Então, isso é nos nossos dias, nos nossos momentos. Vamos pegar isso como um exemplo e desfrutar um do outro, da família, das pessoas que estão sempre junto conosco. Procura estar junto, porque o tempo é muito rápido. O tempo passa rápido. E nós voamos, ó. A palavra de Deus diz que somos igual uma neblina. A neblina está assim, o sol vem, dissipa e nós partimos. E as maravilhas de Deus nos conceda esse ano, que nós possamos trabalhar mais junto em prol do crescimento da palavra de Deus. Quando você foi escolhido, você foi chamado, tem um propósito na sua vida. O propósito de Deus é esse. Não tem outra coisa mais. Porque Deus não vai vir aqui pessoalmente falar, ele vai usar você, usar pessoas para o evangelho ser espalhado. E ele ainda mais diz uma coisa que é assim, considera, cada um de nós, Deus considera como uma atalaia. Sabe o que é uma atalaia? Aquele que fica vigiando o perigo, e quando ele vê o perigo, ele avisa que o perigo está chegando. Deus considera cada um de nós como um atalaia. O perigo vai chegar. Se você morrer sem Cristo, você vai para o inferno. E não tem mais volta. Esse é o problema. Enquanto você estiver aqui, você ainda tem chance de se arrepender, de seguir o caminho para o céu. Mas se você partiu desse mundo sem Cristo, é perdição eternamente, conforme ela disse em Apocalipse. Apocalipse, lá no último livro, ele disse: fogo eterno. Sede vigilantes, permanecer firmes na fé,
portai-vos varonilmente, fortalecei.